Oi pessoal, tudo bom? Bom dia, boa Olá, bom tarde. dia. Vamos gravar mais um vídeo sobre os nossos casos práticos que vêm até o escritório. São os áudios, né, que a gente recebe no WhatsApp. Como os vídeos são iniciais, o meu nome é Jackson Oliveira Eu sou o Guilherme Venturim. e a gente tem um escritório que faz direito previdenciário e trabalhista, o Venturim Oliveira. Vamos lá, acho que tem mais, vamos sem enrolação hoje, escutar uns O que esse povo casos está precisando aí. É Vamos ver. verdade. Porque o nosso serviço é justamente esse, né? É tentar de alguma forma ou de outra resolver problema. Vamos ver Isso. Então, o meu nome é Bruna, tudo bem? O que acontece, tá? O pai dos meus filhos, ele faleceu faz 9 meses, tá? Porém, eu tentei pelo INSS e o INSS alegou que ele não teria 10 anos de carteira assinada, né? Ele era autônomo e tal, mas ele tinha 3 assinaturas na carteira dele. Claro que não era tão recente, mas tinha, né? Ele tinha trabalhado de carteira assinada. Então, eu queria ver se tem como tentar alguma pensão, né? Se eles têm algum valor para receber, porque são 3 crianças menores de idade. Ótimo, um áudio. Ah, que situação complicada, né? O dia a dia do advogado é pesado, né? Putz, se tu for ver, eu brinquei ali enquanto abriu o vídeo, nosso serviço é resolver o problema dos outros. E aí escuta ali a mãe pedindo a pensão por morte do marido que morreu, as crianças Sim. berrando atrás. É, Difícil, é complicado. mas é o dia a dia, por isso que a gente está aqui tentar resolver. Né? Realidade difícil, né? Vamos lá. Isso acontece muito, eu sempre gosto de dizer acontece muito, porque acontece muito mesmo. Não estava trabalhando na data do óbito, mas não lembra quais são os registros que tinham em carteira. Porque assim, não precisa estar trabalhando na data do óbito para poder fazer o pedido da pensão por morte. Só lembrando um pouco o que é pensão por morte, né? Pensão por morte é o benefício pago pelo INSS aos dependentes do segurado, tá? E de novo, vamos repetir uma coisa que a gente brinca sempre, mas é que como nós temos os escritórios que nós temos aqui no sul do Brasil, eles tratam sempre de direito do trabalho e direito previdenciário. E a gente tenta, assim como a gente está conversando nessa linguagem não formal aqui, a gente tenta conversar assim com o cliente. Tentar explicar essa parte técnica pesada e difícil da lei da forma mais transparente e clara possível. Então, assim, gente, quem contribui, quem trabalha, quem contribui para o INSS tem direito a uma série de benefícios. Está dentro de um guarda-chuva do INSS que te autoriza uma série de benefícios. Tu trabalha por bastante tempo, tu tem direito de te aposentar. Se tu te machuca, tu tem direito a se encostar. E o dia que tu vier a falecer, tu deixa uma renda para os teus beneficiários. Deixa uma renda para quem depende de ti. Então, tu contribui para o INSS estando de carteira assinada, como um profissional autônomo, pagando carnezinho, ou como empresário. Ou como agricultor, ou sem como agricultor. contribuições. Então, vinculem-se ao INSS. Porque eu não sei nem se eu vou me aposentar um dia. A aposentadoria é um dos benefícios, um né? dos benefícios. Dos diversos benefícios. E a pensão por morte, como é um benefício, vamos dizer assim, totalmente inesperado, né? Porque tá contribuindo, tá pagando, ele tem que ser avaliado porque não precisa estar trabalhando na data do óbito, mas tem que ter a qualidade segurada. E essa é a dúvida que ela traz no áudio. Eu fiz o pedido, mas negaram porque ele não tinha 10 anos de carteira. E aí começa talvez uma mistura assim de prorrogação de qualidade de segurado. Por quê? Ocorrendo um registro em carteira, trazendo de uma forma simples, tá? Para não ficar algo muito complexo. Tendo um registro em carteira ou pagando um carnê em até 3 anos anterior ao óbito, é possível se conseguir esse benefício. E é isso que tem que ser visto no caso dela. Ela disse que tinha contribuições, mas não eram tão recentes. De quando eram essas contribuições? Isso tem que ser avaliado. De qual foi a forma que ele fez esse pagamento? Foi por carteira assinada? Quanto tempo ele tem de carteira? Então, em até 3 anos anteriores ao óbito, existindo algum vínculo com a Previdência Social,
isso não quer dizer que tu vai ganhar o benefício, mas é possível de se fazer um estudo para poder pleitear o benefício. Eu acho que o ponto é bem esse, né? Porque quando a gente começa a discutir qualidade de segurado vinculado ao INSS de uma forma ou de outra, é o que a gente falou no começo do vídeo. Qualidade de segurado é estar vinculado ao INSS. E o ponto aqui, que daí a gente costuma dizer que graças a Deus que tem a internet, que o pessoal costuma procurar para tentar alguma ajuda, né? Existe uma coisinha chamada período de graça. Depois que tu para de contribuir, tu para de pagar o INSS, dessas muitas formas que a gente já falou, tu ainda pode ficar vinculado a ele por até 3 anos, desde que tu respeite algumas regrinhas. E foi isso que o Jackson disse. Se ele pagou o INSS com carteira assinada ou com carnê até 3 anos antes da data do óbito, pode ser que ele ainda esteja vinculado. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Tem que avaliar exatamente isso, pegar as carteiras, porque a dificuldade que vem no dia a dia se apresenta a pessoa faleceu e a gente faz a pergunta, mas ele contribuía? Não sei. Comum, sabe em quais situações, pessoal, a pessoa não vive mais, por exemplo, já é separada, tem os filhos, né? Vamos pegar um caso, por exemplo, dela, não é o caso, mas vamos tentar trabalhar nessa linha. Convivia com a pessoa, tem um filho com ela, ou 2, não sei, diferente. E essa pessoa faleceu, mas eles não convivem mais. Ela não tem direito como esposa, mas os filhos têm direito como dependentes dele. Então, ela não sabe se ele estava trabalhando, ele não sabe quais os vínculos que ele tinha. Isso, então, eu acho que talvez seja a maior dificuldade na prática. Saber se está vinculado ou não. Saber se estava vinculado ou não. Porque quem faz esse pedido geralmente é a mãe das crianças, né? E eles não têm essa informação. Ou a família não passa, ou porque não tem esse conhecimento. Mas os filhos representados pela mãe podem ir atrás disso, podem e devem. E devem, direito. Ir atrás disso. A pessoa trabalhou e contribuiu para o INSS justamente para isso, né? Exato. Para que o dia que ela vier a faltar, quem depende dela recebe uma renda. Claro. O filho ali até os 21 anos, agora teve uma mudança na lei, a esposa ou companheira, dependendo da idade dela, ela recebe por um determinado período de tempo e volta para o serviço, enfim. É importante procurar um advogado sobre isso, mas eu acho que o ponto aqui realmente é fazer o que ela fez. Exato, e ir atrás. Eu vi na internet que algo relacionado a 10 anos de serviço, pode ser que eu tenha direito. Eu fui no INSS tentar, e eu acho que é legal reforçar isso, né? Que o INSS, gente, é um órgão do governo que para ter acesso a ele, tu não precisa necessariamente de um advogado. Tu pode chegar lá e pedir. Tu pode chegar lá e dizer, olha só, meu marido faleceu e eu preciso da pensão pro morte. Vai lá, protocolo pedido, eles vão analisar. Deu negado, deu negado e é justiça. E deu negado, aí sim, eu tenho que procurar um advogado, porque é judicial, né? E para também ter um diagnóstico de o porquê que foi negado. Um benefício não é negado só por um motivo, pode ser por diversos motivos. Então, para resolver isso, o advogado tem que ter acesso às informações para poder, vamos dizer assim, resolver e entrar na justiça para pleitear o benefício. E só pegando um gancho ali do final, porque eu tenho crianças pequenas, como ela comentou, tem alguma coisa que o governo tem que pagar, é o benefício do INSS, tá, pessoal? Não existe outro. Então, é um benefício que o INSS tem que pagar. No caso, ali tem que ser a pensão morte. Então, tem que ver tudo isso que a gente comentou, porque é o único benefício que a pessoa falecida vai deixar para os Exato, para os filhos. Esse S é importante, né? Para os filhos. Porque se ele deixa uma pensão de um salário mínimo e ele tem 3 filhos, esse salário ele é dividido igualmente para os 3 filhos. E filho é filho, né? Dentro ou fora do casamento. Não, indiferente. Filho Por é isso filho. Eu tinha comentado antes que às vezes essa informação, se trabalhava de carteira assinada ou não existe, porque não existe um vínculo próximo, mas existe um vínculo de paternidade, né? Sim. Se a criança tem direito, o adolescente também, né? Porque é um benefício pago até os 21 anos. Se não for deficiente, se for deficiente não tem limite de idade, é direito dela, ela tem que ir atrás, né? Então, se não souber como fazer, procura um advogado, ele vai te dar o caminho, vamos dizer assim, né? Vai encaminhar por ti, enfim, aí é questão de esclarecer dúvida, mas procura que tem direito. Procura, com certeza. Vamos ver o próximo? Vamos pro próximo, claro. Vamos ver.
Que a ideia aqui justamente é essa, né? Deixa eu abrir aqui. Eu acho que esses são dois áudios. Aqui o outro, aqui, esse aqui. Isso. Bom dia, eu queria uma informação assim, ó. O meu marido tem o tornozelo do pé esquerdo quebrado, ele paga no INSS, ele é microempreendedor, e aí queria saber se ele tem como receber um benefício do INSS, alguma coisa, aposentadoria, alguma coisa. Tu tem como me dizer essa informação? Faz 1 ano que ele tá com o tornozelo do pé quebrado. E aí ele não consegue caminhar direito, sabe? Caminha todo e aí assim acaba prejudicando ele nas atividades dele, né? 17, em 30 segundos ela resolveu um baita de um problema da grande maioria dos clientes, né? Auxílio doença com auxílio acidente. Ou auxílio acidente. Direto. Antes de entrar no auxílio doença e auxílio acidente, ele pagava como MEI, né? Que várias pessoas fazem esse pagamento, é uma contribuição menor, mas também tem todos os direitos do INSS, todos os benefícios, né? A todos os benefícios. Então, pelo caso, ele sofreu um acidente, acho que no tornozelo, ficou com uma limitação ou está doente, que ela diz que há 1 ano ele está com esse problema e não consegue trabalhar. Aí vem uma pergunta, ele está doente, impossibilitado assim de trabalhar, ou essa doença já passou e ele ficou com uma limitação? Já está consolidado, né? Não tem mais o que fazer, não melhora mais. Não melhora mais, exato. Então, se tiver doente, ele está doente, ele não consegue trabalhar. Vamos criar uma situação fictícia ali. Ele é marceneiro. Ele quebrou o tornozelo. Tem que trabalhar caminhando, subindo, escada, enfim, atividades. Ele não consegue fazer isso porque ele está com o tornozelo machucado. Ele tem direito ao auxílio doença, que é aquele benefício pago por um tempo até o segurado recuperar a capacidade do trabalho e depois voltar às suas atividades. Tem que fazer o pedido no INSS do auxílio doença com um atestado médico e o INSS, na avaliação pelo perito, vai te dar um período suficiente para te poder fazer o tratamento correto. Fica em casa, melhora, trata, fisioterapia, operação, tá liberado, volta pro serviço. Esse é o auxílio doença. Perfeito. Fica em casa até ficar bom para voltar a trabalhar. Pode ser um dos casos do nosso suposto marceneiro aqui. Suposto marceneiro. Bom, tô olhando pro meu pé e ele não tá assim, vamos dizer, como é que eu posso dizer, não tem um corte, aparentemente ele tá bom. Porém, quando eu caminho, eu manco, porque ele não tem a mesma mobilidade que antes. Daqui a pouco fez isso tudo que a gente falou antes. Operou, fez físio, tratou, tomou remédio, mas ficou com problema. O médico diz, né? Olha, tu não vai ficar mais como era antes. Tu ficou com uma limitação nesse pé aí. Tu não vai fazer as mesmas coisas que anteriormente tu fazia. Não consigo melhorar. Pode voltar a trabalhar, não consigo melhorar. Porque tem isso, né? Porque se o médico disser que tu não pode voltar a trabalhar, aí tu aposenta por invalidez. Se tu, dificilmente por causa de um tornozelo, mas a aposentadoria por invalidez, ela tem disso. Não existe uma regra básica. O cliente pergunta, né? Eu tenho doença tal, posso me aposentar por invalidez? Depende, não é a doença que me aposenta por invalidez ou não. É a incapacidade de tu voltar ao trabalho de qualquer forma. Não consigo voltar. Às vezes pela idade, às vezes pela escolaridade, porque a pessoa não consegue se realocar numa outra função para aprender uma coisa nova, né? Então, a aposentadoria por invalidez ele é um benefício mais complexo por isso. Mas, nesse caso que a gente estava citando antes, ficou com uma limitação, mas pode trabalhar, é a caso de auxílio acidente, né? Então, essas tem que ser avaliado quais dos dois benefícios. O que não dá para perder nisso é tempo. Por que não pode se perder tempo, pessoal? Porque se eu demorar muito para pedir esse benefício, se eu chegar em condições na perícia aptas ao trabalho, o INSS vai negar. Porque ele vai dizer que o pedido do benefício é posterior a ter ficado bom. Por exemplo, tu ficou doente por 1 ano,
ficou numa situação que não tem... Estou falando no caso do auxílio-doença, tá? Tu ficou um ano doente. Depois desse ano, quando tu tá bom, tu vai lá e faz o pedido do INSS, ele não vai te pagar, porque tu já tá bom. É aquela lógica que a gente vem explicando em todos os vídeos, e aqui eu acho que é importante que a gente fale de novo, que a gente já vem falando. Gente, o auxílio-doença é um benefício pago pelo INSS para a pessoa ficar em casa enquanto não pode trabalhar. Fica em casa, recupera e volta pro serviço. Isso. Se tu chegar lá no INSS, porque 1 ano e meio atrás eu tive ruim. Tá, mas como é que tu tá agora? Tá bom? Então não tem direito. Não tem direito. Porque tu deveria ter feito o pedido na data correta. Isso é um empecilho para o auxílio-doença, para o auxílio-acidente não. Se tu comprovar que tu ficou com uma limitação, mesmo não tendo se afastado pelo auxílio-doença, tu pode fazer o pedido do benefício, né? Mas é importante não ficar esperando isso. Até porque é raro isso acontecer, mas a gente está trazendo aqui porque isso já aconteceu, tá? Esse caso da pessoa esperar, porque geralmente a pessoa procura o INSS quando ela não está podendo trabalhar, porque tu precisa comer em casa. Então tu trabalha e ganha dinheiro. Tô doente, não consigo trabalhar, mas eu preciso comer, vou procurar um benefício. E pessoal, assim, às vezes se desiste, o cliente desiste de procurar o benefício. Porque se tu chega lá, quem vai no INSS sabe, tu chega lá, eles falam assim pra ti, não, aqui não dá pra pedir mais nada. Eles imprimem um papel amarelinho, que é uma senha, e te entregam e falam assim, agora tu vai lá na internet e faz um pedido do auxílio-doença, tu bota os teus laudos, faz os teus pedidos por lá. Só que é assim, nem todas as pessoas têm condições de fazer isso, né? Não, nem todas as pessoas têm internet, nem todas as pessoas têm alguém para ajudar a fazer. Então é importante nesses casos onde tu não saiba nem por onde começar, a tu procurar um advogado. Não é necessário tu procurar um advogado para fazer um pedido inicial no INSS. Mas também, se tu não tem como pedir, não tem essa condição, é melhor tu contratar um advogado que vai te auxiliar da melhor maneira possível, né? Remunerar ele com os honorários, que tu ficar sem receber nada. Gente, corram atrás porque assim, quem trabalha, quem contribui para o INSS, que nem foi o caso dessa pessoa que contribuía através de um MEI, tem direito a uma série de benefícios. A gente voltou no exemplo anterior, a pensão por morte, caso ele venha a falecer. Agora, se acidentou, tem direito a ficar em casa até ficar bom. Trabalhou um determinado período, tem direito de se aposentar. Então, tu contribui para isso. Tu contribui para, se um dia acontecer algum problema, tu poder te encostar. Então, deu problema, procura alguém. Deu problema, vai no INSS, marca um horário, vai numa agência, faz uma perícia, tenta. Não desiste, porque a realidade de boa parte dos nossos clientes são pessoas que desistem porque é burocrático, porque não tem condição de conseguir documento médico no SUS. Então, assim, não desistam. No interior a gente tem a dificuldade, inclusive, no interior do Rio Grande do Sul, de acesso à internet, que hoje parece algo tão comum para nós aqui em grandes centros, né? Mas no interior, às vezes, a internet não é assim. Vai lá, acessa uma internet, faz. Existe essa barreira. No caso, antes da gente encerrar, que a gente está chegando quase perto do vídeo, eu queria deixar um recado bem simples para o pessoal que já trabalhou, de alguma forma já trabalhou em alguma empresa se vinculando no INSS. Tu tem uma limitação, pode ser de um acidente de moto, pode ser de um acidente de carro, pode ser de um acidente doméstico, pode ser jogando bola, pode ser qualquer limitação. Tu ficou com um problema, tu pode ter direito a um benefício no INSS. Tá? E isso não estou falando em cunho apelativo de, olha, procure seus direitos. Digo, porque tu pode ter um direito a um benefício que vai te auxiliar pelo resto da vida. Que vai botar uma renda a mais. Vai botar uma renda. Né? Então, o INSS, ele tem esse caráter também de social, não sei se é a palavra certa, mas tem que se procurar os direitos. Tá? E como a gente brinca que a gente tem escritórios aqui na região metropolitana, alguns na Serra, alguns no litoral, e o perfil do cliente é diferente. Muda. Porque vamos supor, a Serra Gaúcha, aqui a gente fala do sul do Brasil, tem um setor moveleiro muito forte, indústria metalmecânica. Então, muitas pessoas, o que tem aparecido bastante para a gente nos últimos tempos é serralheria, né? Sim. Muitas pessoas trabalham em serra, vivem com pouca instrução, perdem membro, a serra corta um dedo, a serra corta um pedaço do braço. E a pessoa trabalha porque precisa trabalhar.
essas pessoas não sabem que tem direito. Isso. Né? Então, assim, às vezes o pessoal do litoral, os nossos clientes do litoral, muitos são pescadores, e aí, bom, a rede puxou, o cara acabou perdendo um dedo. Ah, mas eu consigo trabalhar sem um dedo. Gente, se vocês conhecem alguém que tem uma situação como essa, avisem essa pessoa, você tem direito a um benefício no INSS, isso vai te ajudar a complementar a renda, tu não é mais a mesma pessoa para trabalhar. Infelizmente, a gente tem muita desinformação, né? E é um benefício, trazendo de novo informação, não precisa procurar um advogado para pedir, tu pode ir no INSS fazer tu mesmo propriamente o pedido para ser feito, receber esse benefício. O que é mais importante antes de tu ter um cliente é essa pessoa ter o acesso à informação e ter acesso a um benefício que é devido para ele. E muito se tem um preconceito, às vezes, mas eu vou lá pedir e vão me aposentar por invalidez, mas eu não sou um inválido. É e não é isso, tu vai poder continuar trabalhando, tu não vai poder ficar encostado em casa. Só que, devido a essa limitação, tu vai receber um benefício do governo. É isso aí. Acho que é isso. Por hoje é isso, né? É isso. Pessoal, certo, pessoal, obrigado por ter nos escutado até aqui. Se gostou, se achou interessante, curte, compartilha, divulga isso para alguém, conta para alguém que tem 2 advogados do Sul aqui contando história no YouTube. História. Tá bom? Se gostou, se inscreve no canal aqui embaixo, curte. A gente tem uma página no Facebook também, no Instagram. Tem o nosso contato aqui embaixo se tu quiser nos mandar alguma dúvida. Trazer um áudio, né? Tem um caso, contar um caso. Até seria legal ver um áudio de alguém contando que fez o pedido e conseguiu. Isso aí. E contando um pouco de como foi essa via sacra, né? Para conseguir. Para conseguir. Pior. Certo, pessoal? Valeu, abraço. Abraço.